Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a aula 5, dando sequência. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito básico da equação de segundo grau, ok? Vamos lá. Bom, uma equação de segundo grau é toda e qualquer equação com uma incógnita que é expressa da seguinte forma. A gente tem aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0,a diferente de zero. Bom, a letra x é a incógnita e as letras a, b, c são os números reais que exercem a função de coeficientes da equação. Apenas o coeficiente a deve ser diferente de zero. E se nenhum dos conceitos for nulo, dizemos que se trata de uma equação completa. Mas se algum dos coeficientes b e c for zero, dizemos que é uma equação incompleta. Bom, quando resolvemos uma equação de segundo grau, podemos encontrar até dois resultados. Esses valores são chamados de raízes da equação. Bom, veremos aqui nessa aula, então, como determinar essas raízes do segundo grau. Bom, se a gente tiver uma equação igual a essa, a gente vai estar aplicando aqui um método básico, não vai ser por delta e bhaskara, mas um método mais simples. Tá? Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. A gente tem aqui, primeiramente, o A, que a gente vai ter que separar, o B, que a gente vai ter que separar, e o C, que a gente vai ter que separar. Então, veja bem, fica da seguinte forma. O A acompanha quem aqui? Se a gente relembrar, quem é o A? É o nosso x ao quadrado. Tá? Então, o nosso A acompanha o x. Se ele acompanha o x, ele está aqui do lado. Tá? Então, ele é o 2. Olha só a setinha indicando. Se a gente for separar o B, como é que a gente faz? Quem que acompanha o B? É o x. Ok? Então, quem que vai ser o nosso B? Vai ser o menos x, ele vai acompanhado do sinal. Então, tem o A que é 2, B que é menos 6. E o C? O C é o termo independente de x, tá? Não precisa estar com x. Quem é o único que não está com x aqui? É o 4. Então, a gente tem A 2, B menos 6 e C 4. Bom, vamos dar sequência aí. Então, a gente tem essa equação, que é a mesma, fica da seguinte forma, O A a gente encontrou que é o 2, acompanhado de x, o B a gente encontrou que é o 6, e o C a gente encontrou que é o 4. Bom, como que a gente realiza isso agora? Consiste em usar o quê? Tá? A soma, o produto, que são as raízes que eu comentei lá atrás. Tá? Então, a gente vai achar as raízes. Como que a gente faz isso? Reparem, tá? A soma das raízes é o quê? S igual a menos B por A, dividido por A. Então, essa é a formulinha para a gente achar a soma. Ok. E agora a gente tem que achar o produto também. Qual é a formulinha? C dividido por A. É a soma e é o produto. Então, a gente começa sempre pelo produto. Então, fica da seguinte forma. Essa é a fórmula, P igual a C por A. Se a gente for aqui substituir na fórmula, quem é o C? É 4. Quem é o A? É o 2. Está aqui. Então, 4 por 2 vai ser igual a 2. O resultado aqui é 2 do produto. E se a gente partir para a soma, vamos pensar da seguinte forma. Qual é o número inteiro que multiplicado por 2 que dá 2? Pode ser o 1 somente, 1 vezes 2 igual a 2. Então, esse é um número inteiro que multiplicado dá 2, que é o resultado que eu quero aqui. Bom, tem outras possibilidades também. Pode ter.
Tá? Nesse caso aqui, não tem. Tá? É o único inteiro que multiplicado por 2 dá 2. Bom, então, a gente fica, né, com 1 vezes 2 vai ser igual a 2, ok? Então, aqui, ó, a raiz, né, uma raiz pode ser 1. Lembra? A gente tinha que achar as raízes. Então, a raiz do nosso produto é 1. E a outra raiz é 2. Vamos lá? Então, seguindo aqui, né, a gente tem aqui os valores que a gente tinha encontrado, só para contemplar aqui. Se a gente for achar a soma agora, né, a gente achou o produto, menos B por A, quem é o B? Menos 6. Quem é o 2? É o A, tá aqui. Bom, se a gente for trazer para baixo, a gente vai inverter os sinais. Menos com menos vai ser igual a mais. Então, eu vou ter aqui 6 dividido por 2. Então, a soma, né, o resultado da soma é 3. Bom, o produto foi, né, 1 vezes 2 igual a 2. Agora, se pegarmos, né, o 1 e somar com 2, o que a gente vai ter de resultado? Vai ter 3, que é o nosso resultado da soma. Olha só, encontramos aqui então de forma correta. Enfim, vamos lá continuar. Bom, o nosso produto então é 1 vezes 2, que dá 2. A nossa soma, né, a gente coloca aqui o sinal, ó, menos 1 mais 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? Achar a raiz aqui, ó. Logo, a raiz é 1. Tá? Então, eu tenho x' que é igual a 1. E aqui a gente tem a outra raiz, tá? Que é igual a 2. Então, essa solução é sem usar delta e Bhaskara, ok? Bom, sendo dessa forma, a gente achou as raízes, a solução do nosso problema é 1 e 2, sempre na ordem crescente, ok? Agora, um outro exemplo para facilitar um pouco mais. x2 menos x menos 6 igual a 0. Vamos separar eles, conforme mandou a figurina aí, ó. A, B e C. Bom, quem acompanha o x², né, é o 1, porque não tem nada aqui, então a gente considera 1. Então, o nosso A é 1. Se a gente for fazer o B acompanha o x. Como não tem nada ali, né, a gente coloca 1. Então, o B, no caso, é 1. Só que ele acompanha o sinal, fica menos 1, né, que o sinal já é da equação. Agora, se eu for achar o C, ele é o termo independente, está sozinho aqui, ó, né? Quem é? O menos 6. Então, o nosso C é menos 6. Colocamos aqui na separação A, B e C. Bom, mantendo aqui a equação, né? A gente fica da seguinte forma, tá? A gente fica com esses valores encontrados para A, para B e para C. Bom, como que a gente vai realizar isso? Consiste em usar a soma, produto das raízes. Então, o que acontece? Tá? A gente tem aqui a soma, que é menos B dividido por A. E a gente tem aqui o produto, que é C dividido por A. Então, a gente começa pelo produto. O que a gente vai ter? C por A, quem é C? Menos 6, né? E o A é 1. Então, a gente vai ter o resultado aqui de menos 6. Menos 6 dividido por 1, menos 6. Ok? Então, ó, esquece o sinal nesse momento para a gente não se confundir. Pensa que ele é o 6 somente, tá? Então, que número multiplicado por 6, né, que é inteiro, que vai dar 6? Pode ser o 1 por 6, pode ser o 2 por 3, ok? A questão do sinal a gente vê na soma depois, tá? Bom, só para manter aqui, né, não cair esquecimento quem é, a gente vai ter aqui a soma, né, menos B por A. Então, quem é o B? Menos 1. Então, menos 1 vai dar mais. Então, a gente fica 1 por 1. 1 dividido por 1 vai ser 1. Perfeito? Então, suponha que a raiz seja aquela primeira opção, 1 por 6. Então, a gente tem aqui o 1
né? Que ficaria aplicando a fórmula 1, menos 6, que vai dar menos 6. Beleza. Até aí bateu lá com o nosso produto. Perfeito. Mas, né, a soma de menos 1 mais 5 vai dar 5. Então, não vai dar 1. Então, isso, né, complica. Então, o que a gente tem que fazer? Ele tem que dar 1. Não pode dar esse valor. 5. Então, a gente pode inverter o sinal para tentar modificar. Então, se a gente inverter o sinal quando era menos 1, passou a ser menos 6 agora. Então, 1 vezes menos 6, menos 6. Então, esse bateu de novo, tá? Menos 6. Então, o produto está ok. Agora, se a gente fizer 1 mais menos 6, vai dar menos 5. Aí vai ficar, né, fácil de saber que não serve esse número inteiro aqui para fazer obter o nosso resultado. Então, a gente elimina ele e usa esse 2 vezes 3, que é a segunda opção que a gente tinha. Tá? Então, vamos ficar com ele. Veja só, aplicando ele, a gente tem essa seguinte fórmula aqui, ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, esse bateu, o produto é menos 6. Agora, a soma tem que ser 1, né? Então, a gente tem menos 2 mais 3 igual a 1. Então, a gente conseguiu achar o resultado da soma, que é 1. Então, agora bateu. Então, a gente usa essa expressão para poder fazer a conta. Bom, produto menos 6, a soma 1, né? Quais serão as raízes dessa? Então, aqui, ó. Logo, uma raiz é x menos 2. Por quê? Se a gente colocar as duas expressões montadas que dá o resultado, eu tenho aqui menos 2 e menos 2, essa é uma raiz, x menos 2. E se eu pegar a outra raiz, eu tenho o x' ou 3. Então, né, a solução é menos 2,3. Essa é a solução do exercício. Ok? Um último exemplo, né? A gente tem 5x² mais 6x mais 1 igual a 0. Então, vamos separar eles aí, A, B e C. Então, o A acompanha aqui, né? Então, é 5, ele acompanha x². O B acompanha quem? Acompanha o x, então é o 6. E o C, né? O C acompanha, né? O C é o termo dependente de x, então ele vai ser o 1. Então, a gente tem A5, B6 e C1. Bom, a gente montando aí, né, temos a equação de novo, a gente vai ficar com esses valores que a gente encontrou. Como que a gente vai realizar essa conta? Né? Consiste em usar, né, a soma, produto das raízes, novamente. Então, a gente vai lembrar aqui de quem é a soma, lembrar de quem é o produto. A gente começa sempre pelo produto, a gente vai ter então aqui C por A. Quem é C? 1, quem é A? 5, estão aqui, ó, né? E a gente, né, teve um problema aqui, porque a gente teve uma fração, não dá para dividir 1 por 5 aqui, né? Então, a gente tem uma fração. Quando a gente tem uma fração, olha só, neste caso, não tem como representar uma fração com a multiplicação de números inteiros. Então, como que a gente faz, né? A gente para por aqui essa conta. Então, né, a gente faz essa conta, né? E fica da seguinte forma. Menos 1, menos 1 por 5. Então, esse é o resultado, a solução do nosso exercício, ok? Então, são exercícios aí que a gente tem que parar por aqui por causa da fração. Bom, pessoal, por essa aula é só, né? É um conceito básico aí da aplicação mais simples para determinar a solução da equação do segundo grau. Na próxima aula a gente continua com o assunto. Até a próxima, um abraço.